Diz assim: eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Meus irmãos, em uma mensagem passada eu introduzi um conteúdo, sobre se as escrituras elas são confiáveis, ou melhor, se os homens a quem Deus escolheu, ou os homens a quem se diziam profetas, se eles eram dignos de confiança, ou eles mentiam, alteravam o conteúdo do texto bíblico, escreviam em nome de Deus e estavam mentindo. Os irmãos lembram desse? E eu perguntei, a gente tratou de uma das primeiras evidências pelo qual esses profetas eram confiáveis. Alguém lembra qual foi uma das evidências? Eram os milagres. Deus confirmava o profeta através de milagres, coisas que somente ele poderia fazer. Vamos ver aqui um exemplo, só para a gente relembrar, lá em 2 Reis, o capítulo 1, o versículo 9 por diante. Vamos ver aqui um exemplo de Deus confirmando um profeta através dos milagres. Aqui nós temos o caso de Elias, tá? Elias profetizou a morte de um rei, e esse rei, ele mandou um capitão com 50 homens, um capitão de 50, com 50 soldados, para irem capturar o profeta Elias. Olha só, foram até onde eles estavam. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50 homens, e subindo até onde Elias estava, porque eis que ele estava sentado no cume do monte, disse-lhe, olha só o que o capitão de 50 disse: homem de Deus. Os profetas eram chamados assim, tá? De homens de Deus. Então eles diziam, homem de Deus. Isso significava que ele pertencia a Deus, ele era alguém submisso a Deus. Chegou lá na maior pompa, como um capitão de 50, e diz: homem de Deus, o rei diz, desça. Olha, próximo versículo. Aí Elias respondeu e disse: você me chamou de quê? De homem de Deus? Pois é. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu sou, pois, um homem de Deus, que desça fogo do céu e te consumar a ti e os teus 50 homens. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50 homens. Está vendo? Aí talvez você diga: tadinho dos 50 homens, não é? Não. Ninguém deve compactuar com o erro. Você pode ser um soldado do exército aqui do Brasil, mas se a guerra ela for injusta, você não deve ir, você não deve participar. Se você estiver participando de uma guerra em prol de coisas errôneas, você não deve participar, viu? Aí você vai sofrer pena de morte, prisão, tudo isso. Você não deve participar. Quando os cristãos eles eram levados à prisão dizendo: você tem que renunciar à sua fé, eles morriam e não renunciavam, porque eles sabiam que eles tinham uma responsabilidade diante de Deus. E esses homens aqui não eram inocentes, sabiam que Elias era profeta, mas mesmo assim eles estavam lá. Eles estavam lá, tá? E o capitão, ele foi queimado junto com os 50 homens. Deus os matou, confirmando a palavra do profeta. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e mato você com seus homens. Pronto, era confirmado na hora, por meio de milagres. Próximo versículo.
e tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50. Vai, tudo de novo. Com os seus 50. E ele lhe respondeu dizendo, chegou o capitão lá dizendo: homem de Deus, foi pior do que o outro, desce depressa. Olha o que Elias diz. Respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50 homens. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Próximo versículo. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50. Olha como aqueles homens eram culpados. Com os seus 50. Então subiu o terceiro capitão de 50 e chegando pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe dizendo: homem de Deus, eu peço-te que seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Olha a humildade. Próximo versículo. Ele diz: eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitões de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Não pronuncie aquela palavra para que eu não morra, né? Próximo versículo. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este e não tenha medo. E levantou-se Elias e desceu com ele até o rei. Está vendo? Havia uma confirmação miraculosa de que aquilo ali só podia vir de Deus. Portanto, o que o profeta dizia era confiável, tá? Outra razão pelo qual nós podemos acreditamos que esses profetas, eles não mentiram naquilo que eles falaram e escreveram, é que eles eram proibidos por Deus de mentir e alterar as profecias. Os profetas não podiam mentir, não podiam alterar o conteúdo das Sagradas Escrituras. Eles não podiam fazer isso. O mesmo Deus que os confirmava esses profetas através de milagres, Ele também os puniria caso eles o desobedecessem. Se esses profetas desobedecessem e alterassem o conteúdo das Escrituras Sagradas ou da profecia, e eu te digo mais, que é o que muita gente quer fazer hoje, e eu te digo mais, aí eu, não, mas isso aí eu não disse não diga mais nada não, né? E eu te digo mais, se eles fizessem isso, Deus os puniria severamente. Por isso que em Amós, o capítulo 3 e no versículo 8 está escrito, vejamos: rugiu o leão, quem não temerá? Imagine, você ouviu o leão rugindo ali, você teme, você fica com medo. Aí diz: falou o Senhor Deus. Se Deus falou, quem não profetizará? Quem é o profeta que vai dizer, eu não vou dizer não? Se o Senhor falou, quem não profetizará? E da mesma forma, o oposto: se o Senhor não falou, quem vai utilizar o seu nome para profetizar? Quem? Ou seja, esse versículo está dizendo que nenhum profeta era doido de desobedecer a Deus. Eles falavam as palavras que Deus havia dito e nada mais. Deus disse a Moisés que ele mesmo se encarregaria de ensinar a Moisés o que ele deveria falar. Veja Êxodo, o capítulo 4 e o versículo 12. E é por isso que nós acreditamos que eles não acrescentaram nem diminuíram nada, porque o próprio Deus ensinava o que eles deveriam falar e os puniria caso não fizessem. Deus diz: vai pois agora, e eu serei com a tua boca e ensinarei o que tu has de falar. O que você deve falar, eu ensinarei. Está vendo? Eles falavam apenas o que Deus lhes ensinava. Em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo
versículo 18, que foi a leitura bíblica a qual nós fizemos, Deus disse que os profetas falariam tudo o que ele mandasse e poria as suas palavras na própria boca desses profetas. Está vendo? Ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Tudo. Então os profetas eram submissos a Deus e não alteravam nem diminuíam o conteúdo das Escrituras. Eles não poderiam omitir, irmãos, nenhuma palavra sequer. Um profeta de Deus naquela época não podia omitir uma palavra sequer. Veja Jeremias, o capítulo 26 e o versículo 2. Olha o que está escrito. Olha o que Deus disse. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vem adorar na casa do Senhor. Deus está dizendo: vai vir um monte de gente para o templo de Jerusalém. Chegue lá no átrio e fale para todas as pessoas que virão de todas as cidades. Fale para eles todas as palavras que eu mandei que lhes dissesse, e não omitas nenhuma palavra. Deus disse: não omita uma palavra sequer. Portanto, esses profetas eram fiéis a Deus e só falavam o que ele dizia que era para falar. Tá? Depois de Moisés dizer ao povo todas as palavras do Senhor, todas as palavras que o Senhor tinha mandado falar, ele em seguida escreveu essas palavras para que não fossem esquecidas. O profeta chegava, Moisés chegou e profetizou: Deus está dizendo isso, isso e aquilo. E depois disso, sabe o que foi que Moisés fez? Escreveu num livro para que não fosse esquecida nenhuma palavra. Deuteronômio, capítulo 4 e o versículo 2. Olha só. Moisés diz: não acrescentareis a palavra que eu vos mando. Era proibido acrescentar alguma coisa. Nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. O que Moisés escreveu não podia ser acrescentado nem diminuído. Foi isso que Moisés disse. Vá lá em Apocalipse, o capítulo 1 e o versículo 11. A mesma ordem também foi dada para João, o apóstolo. Eles também eram escritores confiáveis. Eu sou Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Aí olha só o que ele disse: o que vês, escreve num livro. É para escrever num livro e enviar às 7 igrejas que estão na Ásia. Agora vá para Apocalipse 22, 18 e 19. Aqui Deus está dizendo: é para você escrever tudo que você está vendo, correto? Vá para Apocalipse 22, 18 e 19. Olha o que Deus vai dizer. Olha só: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Que livro é esse? O livro de Apocalipse. O que Deus disse: o que vê é para escrever. Aí olha só a advertência: todo aquele que ouvir as palavras deste livro, se alguém acrescentar a estas coisas, se alguém acrescentar alguma coisa que está em Apocalipse, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Versículo 19: e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa
e das coisas que estão escritas neste livro. Ninguém podia alterar nem diminuir. Sabe por quê? Porque tudo que estava escrito eram as palavras exatas de Deus. Palavras exatas. A terceira razão, porque nós podemos acreditar que os profetas bíblicos não mentiram, é o fato de Deus ter estabelecido critérios para identificar um falso profeta. Deus estabeleceu critérios pelo qual você vai saber quem é o verdadeiro e o falso profeta. Vamos ver? Deuteronômio capítulo 18, o versículo 21 e o 22. Olha só o que o texto está dizendo. Deus diz: e se disseres no teu coração, como eu conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Como é que eu vou saber quando Deus não falou por meio do profeta? Como eu vou saber disso? Aí Deus vai dizer como? Quando o profeta falar em meu nome, em nome do Senhor, de Yahvé, Jeová, quando o profeta falar em meu nome, em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder, nem acontecer assim como ele falou, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba, com orgulho, é um profeta orgulhoso, com orgulho falou aquele profeta. Não tenhas temor dele, não tenha medo dele. Por que não ter medo dele? Porque versículo 18. Bota o versículo 18. Porque não é para temer ele. 19. Veja aí. 20. Pronto. O profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve morrer. Não tenha medo dele. Mate. Esse profeta não é para viver. Se ele profetizar e o que ele profetizou não se cumprir 100% conforme foi profetizado, ele é para morrer. Então, as pessoas pensavam 2 vezes antes de profetizar lá em Israel, tá? Porque eles sabiam que as profecias deles eram marcadas. Se não se cumprisse assim como eles falaram, deveriam morrer. Então esses camaradas escrever esses livros aqui e deixar alguma coisa faltando, alguma profecia não cumprida, eles sofreriam a pena de morte, tá? Então, com base nesses versículos, a evidência de que Deus não falou por meio de alguém que se dizia profeta era um não cumprimento do conteúdo que foi anunciado por ele. Deus falou isso, que vai acontecer isso e aquilo, e vai ser esse mês. Aí, se não acontecesse no mês, pegava o profeta e matava ele, porque Deus não falou por meio dele. A pena para o falso profeta era a morte. Portanto, o profeta que falasse em nome de Deus, suas predições, tudo que ele profetizasse, teria de se cumprir com 100% de precisão ao que ele falou. Não, cumpriu-se algumas coisas, as outras não se cumpriram. Morte. Não foi Deus. Era 100%. 100%. De tanto falar, a gente acerta alguma coisa, não é? A gente vai fala um texto, um monte de coisa. Ei, vou dar um sinal e não sei o que, um monte de coisa. A gente fala, deve estar acertando uma coisa, né? Aí não, mas cumpriu-se. E o resto? Cumpriu? Não. Não cumpriu. Então esse profeta, ele era morto. A profecia cumprida é uma evidência significativa de que Deus falou por meio daquele homem que se dizia profeta. Por quê? Porque só Deus conhece o futuro. Imagina o camarada dizer, daqui a tantos dias vai acontecer isso. Como é que eu sei? Só Deus conhece o futuro. Só Deus. Então, se acontecesse o que o profeta dissesse,
ele era um profeta de Deus. Mas esse não era o único critério, tá? Veja Isaías 46, o versículo 9 e 10. Olha, Isaías 46, versículo 9 e 10. Olha o que a Bíblia diz. Olha Deus dizendo: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Ele diz: não tem nenhum semelhante a mim. Próximo versículo, olha o porquê. Ele diz que anuncio o fim desde o princípio. Eu anuncio o que vai acontecer lá no fim, desde o princípio. Antes de acontecer, eu já estou anunciando. E desde a antiguidade, eu anuncio as coisas que ainda não aconteceram. Tá? Somente Deus pode fazer isso. Anunciar um futuro incerto, desconhecido, com 100% de previsão, de precisão, tá? Existem as previsões humanas. Eu acho que o presidente que vai ganhar é esse. Eu acho que vai acontecer isso. Previsões humanas. Baseado em quê? Baseado na observação. Olha, eu acho que o mundo aqui está em guerra, está um conflito, vai ter briga, vai ter alguma coisa. Eu vi Dona Maria falando com Bastiana que ia pegar ela, ia matar ela. Eu acho que vai acontecer alguma coisa. Uma previsão humana baseada em coisas que ele já está calculando ali, e pode dar uma previsão mais ou menos, mas em coisas incertas, isso só Deus pode fazer. Só Deus. Há alguns anos foi feito, irmãos, um estudo sobre os melhores videntes. Não tem esses adivinhadores aí, astrólogos, consulta, né, as estrelas e vai adivinhando o futuro das pessoas, aqueles que têm visões. Esses videntes fizeram um estudo com os melhores deles e descobriram que eles erraram em suas predições em 92% das vezes. Só acertaram 8% das vezes que eles fizeram as predições. Nos tempos bíblicos, o fato de eles acertarem 8% de suas previsões não era evidência convincente de que eles eram profetas de verdade, não. Na verdade, eles seriam mortos, apedrejados, porque não se cumpriram as profecias com 100% de precisão. As seitas, irmãos, elas também possuem seus falsos profetas. Essas denominações falsas aí têm seus falsos profetas. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, eles possuem os seus profetas falsos, chamados de corpo governante, que é a liderança dessa instituição. São os líderes, os cabeças da instituição. Eles têm um livro cujo título é As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová. Nesse livro está escrito que o corpo governante, que são os líderes dessa denominação, que eles fazem parte de uma classe genuinamente profética, classe de profetas, que foi enviado a falar a todas as nações em nome de Jeová. Está vendo? Eles dizem que eles têm os profetas genuínos que foram enviados por Jeová para falar no nome dele. Tá? Isso está na página 62 e 270 desse livro. Eles profetizaram, vamos ver as profecias genuínas dele em nome de Jeová. Eles profetizaram que a batalha do Armagedon, que marcaria o fim do mundo, né? O fim dessa era, aconteceria. Profetizaram em 1914, que a data seria essa. Não aconteceu o fim do mundo. Profetizaram que o Armagedon iria acontecer depois em 1925. Não aconteceu. Profetizaram que aconteceria em 1941. Não aconteceu. Profetizaram que aconteceria em 1975 e não aconteceu. Vai errar profecia desse canto lá, de outro canto. Um monte de profetas, são os profetas de Deus, que tentaram acertar uma só profecia um monte de vezes e não acertaram. A batalha do Armagedon. Em 2000, no ano de 2000, eles profetizaram que acabaria
faria todo o trabalho missionário das testemunhas de Jeová, porque o Armagedon viria. E nada. Tá aí eles ainda com um trabalho missionário, andando pelo meio da rua aí, tentando ganhar um adepto. Não é? A seita dos adventistas do sétimo dia também possui uma falsa profetisa chamada Ellen Gold White. Tá? Essa mulher, irmão, mente mais do que o nome da cobra. Ela disse que Jerusalém não seria jamais construída. Jerusalém é a capital de Israel, está lá. Ela disse isso. Está no livro dela, Primeiros Escritos, na página 75. Jerusalém jamais será construída. É a capital de Israel, do país de Israel. Ela profetizou que alguns que estavam vivos no tempo dela, em 1856, também estariam vivos por ocasião do retorno de Jesus Cristo. Está no livro dela, o Testemunho de Jesus Cristo, na página 108. Ela disse que quem estava vivo em 1856, alguns também continuaria vivo quando Jesus retornasse, irmão. De 1856 para cá, nós temos 169 anos já se passaram. E Jesus ainda não voltou e todo mundo já morreu. Tá? Em 1850, ela afirmou que Jesus voltaria em poucos meses. Ela disse, em 1850, Jesus vai voltar dentro de poucos meses, não é nem anos, é poucos meses, irmãos. Está nos primeiros escritos dela, páginas 58, 64 e 67, falando sobre isso. Irmão, daquele ano, ela disse que era meses, né? Já faz anos, irmãos. De lá até aqui, irmãos, nós temos 175 anos, vezes 12 meses, dá igual a 2.100 meses. Dentro de poucos meses já tem 2.100. É pouco, né, irmão? Poucos meses. Muito pouco. Ela também profetizou, irmão, que ela estaria viva quando Jesus voltasse. A mulher já morreu. Ela já morreu. Morreu. E ela também disse que Cristo voltaria antes da abolição da escravatura. A escravatura já foi abolida faz muito tempo e Jesus não voltou. Ela também disse que a enfermidade de um pastor da igreja adventista chamado Calster, ela disse que a enfermidade desse pastor não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Ele sobreviveria. 2 dias depois um morreu. Esses profetas aqui, irmão, já estavam na pedrada, viu? Ia ser tudo morto na pedrada. Então, são falsos profetas. Falsos profetas. Existem 3 tipos principais de profecias na Bíblia que autenticam os profetas de Deus. E nós vamos ver o primeiro. Em outro culto a gente vê os demais. Primeiro, uma profecia bíblica que autenticam que aquele homem é um profeta de Deus, nos tempos bíblicos, é a profecia de curto prazo. Profecia de curto prazo. Segundo Ralph Muncaster, ele diz que a profecia de curto prazo, quer dizer, aquela profecia que leva pouco tempo, é aquela que, tendo sido registrada na Bíblia, o camarada diz, vai acontecer isso, ó. Tendo sido registrada na Bíblia, realizou-se depois de um curto período de tempo. Geralmente, o cumprimento dessa própria profecia era registrada no mesmo livro em que ela foi predita, tá? No mesmo livro. Elas eram muito importantes para os judeus, por quê? Pois representavam os meios principais pelos quais o profeta era confirmado. O camarada disse, daqui a 200 anos, não tem mais ninguém da geração dele viva, da profecia, aí como é que vai saber se ele é um verdadeiro profeta? Então eles profetizavam profecias de curto prazo, de longo prazo, e as profecias escatológicas, que são aquelas que ainda vão acontecer, tá? As de curto prazo confirmavam que eles eram um profeta de Deus, tá? Em outras palavras,
palavras, se uma profecia importante, de curto prazo, era proferida de uma forma consistente, e essa profecia depois era cumprida, ela estava confirmando que o profeta falava verdadeiramente da parte de Deus. No entanto, um único erro de tudo que ele disse, se alguma coisinha, uma coisa mínima, não se cumprisse, isso desacreditaria aquele profeta. Sabe por quê? Porque os demônios também conseguem fazer algumas prediçõezinhas com falhas. Eles trabalham com adivinhação. Eles estão por aí pelo mundo, eles observam muita coisa, eles sabem de muita coisa, viu? E eles começam a fazer as deduções e acertam algumas coisinhas, mas aquelas longas não, eles não conseguem não. Eles conseguem então fazer essas prediçõezinhas. Então olhava-se o conteúdo do profeta e dizia: tem que cumprir totalmente, tudo tem que ser cumprido como ele falou, não pode errar em nada. Vejamos um exemplo de uma profecia de curto prazo na Bíblia. 1 Reis, capítulo 22, do versículo 1 por diante. Vamos lá, irmãos, examine essa profecia. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que eu falei aqui vai ser confirmado nessa profecia. 1 Reis 22, 1. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Tá? Não houve guerra entre eles durante 3 anos. Vai lá, próximo versículo. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, que era o rei de Judá, ele desceu para avistar-se, para visitar o rei de Israel, que era Acabe, um rei perverso. Então Josafá servia a Deus, ele era temente a Deus, e ele foi visitar o rei de Israel no 3º ano, que não havia mais guerra. E o rei de Israel disse aos seus servos: vocês não sabem que Ramote de Gileade, que é uma cidade de Israel, que foi capturada pela Síria, eles tomaram essa cidade, ela é nossa, e nós estamos aqui quietos, sem fazer guerra. Aquela cidade é nossa, vamos tomar ela do rei da Síria. Nós estamos aqui quietos sem tomar ela. Vamos lá, próximo versículo. Então Acabe perguntou a Josafá: irás tu comigo à peleja a Ramote de Gileade, para a gente tomar de volta essa cidade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Eu vou me juntar a você nessa guerra, vou lhe ajudar. Nós seremos como um homem só. Estamos aqui para lhe ajudar. Disse mais Josafá, ele era temente a Deus. Olha o que ele disse. Disse mais Josafá ao rei Acabe: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Vamos saber qual é a vontade de Deus, se é para a gente ir para essa guerra ou não. Vamos consultar Deus através de um profeta. Próximo versículo. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes, ele perguntou: eu devo ir à peleja contra Ramote de Gileade? Eu devo capturar essa cidade? Ou eu devo deixar de ir? O rei Acabe perguntou: eu devo ir para a guerra, profetas? Diga qual é a vontade de Deus, eu vou ou não? E eles disseram: sobe, vai à guerra, rei, porque o Senhor vai entregar essa cidade na tua mão. Vai para a guerra. Próximo versículo. Só que Josafá desconfiou que aqueles profetas eram falsos. Ele desconfiou disso. E aí ele perguntou: será que não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Será que não tem algum outro profeta sobrando aí? Será que todos os profetas estão aqui?
Está todo mundo aqui, não tem mais nenhum faltando, ao qual nós possamos consultar. Eu quero consultar todos para ter a certeza. Próximo versículo. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem nós podemos consultar a Deus, porém eu odeio ele. Eu odeio ele. Por quê? Porque ele nunca profetiza de mim o que é bom. Profetas, os demais eram comprados para profetizar em favor do rei aquilo que ele queria. Aí disse: eu odeio esse profeta, mas tem um. Mas eu odeio porque ele nunca profetiza o que é bom a respeito de mim, mas só o que é mal. Este profeta é Micaías, ele é filho de Ilá. Então disse Josafá: não fale isso, meu rei, não diga isso, mande chamar ele. Próximo. Então o rei de Israel, que é Acabe, o rei perverso, chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Ilá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, que era a capital do reino de Israel. E todos os profetas profetizavam na sua presença: vai, meu rei, vai, pode ir, Deus é contigo, assim diz o Senhor. Profetizando. Olha esse falso profeta, Zedequias, filho de Kenaná, fez para si, nome bonito, filho de vocês, fez para si uns chifres de ferro. Chifre na Bíblia representa poder, tá? Um exemplo é um touro, ele é forte, poderoso com os seus chifres. E ferro, aí é que representa também poder. A Bíblia diz que Jesus reinava com vara de ferro, tá? É algo forte, resistente. Então ele fez uns chifrezinhos de ferro. Ele mandou ajeitar: faz aí um chifrezinho de ferro que eu vou profetizar com esses chifres. Aí ele chegou com esses chifres e disse: assim diz o Senhor. Olha o que o falso profeta disse: assim diz o Senhor, está vendo esses chifres? Com esses chifres tu ferirás os sírios, até de todos consumir. Tu vai destruir os sírios, até não sobrar mais ninguém. Tu vai vencer com esses chifres aqui. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: rei, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Próximo versículo. E o mensageiro, que foi chamar o profeta de verdade, Micaías, falou-lhe, dizendo: tentando comprar ele: vês aqui que as palavras dos profetas há uma só voz. Todo mundo está dizendo a mesma coisa. Predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. O profeta diz coisa boa também como eles. Rapaz, é melhor. Faça isso. Mas olha só, o profeta de Deus era proibido. Olha, porém Micaías disse: vive o Senhor, eu juro diante de Deus. Isso é um juramento. Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser é isso que eu vou falar. Eu vou ser fiel ao que Deus mandou eu dizer. Não vou diminuir e nem vou aumentar. E vindo ele ao rei Micaías, o rei lhe disse: Micaías, nós devemos ir a Ramote de Gileade a peleja, ou devemos deixar de ir? E ele disse com sarcasmo: sobe e serás bem sucedido. Vai lá que vai dar certo, porque o Senhor vai entregar Ramote de Gileade na mão do rei. O rei, sabendo que era sarcasmo, disse, e o rei disse: até quantas vezes eu devo te obrigar por juramento que não fale senão a verdade em nome do Senhor? Aí o profeta agora fala. Então disse ele: eu vi todo Israel
espalhado, disperso pelos montes, os soldados de Israel, dispersos pelas montanhas, como ovelhas que não têm um pastor. O que é que ele está dizendo? O pastor do exército de Israel é o rei Acabe. O Senhor é o pastor do seu exército que vai à peleja. E sabe o que é que eu vi? O povo de Israel fugindo, porque o rei morreu. Eles são ovelhas sem pastor. Disse o Senhor: estes não têm Senhor, eles não têm mais o rei. Dizendo para os soldados: pode correr, se espalhe todo mundo, volte cada um em paz para a sua casa, porque o rei morreu e vocês não precisam mais guerrear. Próximo versículo. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mal? Está vendo aí? Por isso que eu não chamo ele. Queira a verdade de Deus, irmãos. Queira a verdade da palavra de Deus, ainda que ela doa nas suas costas. Está falando comigo, está batendo em mim, é verdade. Mas glorifique a Deus, porque é Deus falando com você. É Deus que está falando com você para te consertar, tirar de você o que não presta, para Ele te tornar mais crente, mais santo, mais obediente. Aleluia, glória a Deus. Aguente as verdades, ainda que doa. Eu não queria, porque ele só diz o que é mal. Próximo versículo. Então ele disse, o profeta Micaías de novo disse: ouve a palavra do Senhor. Ele já introduziu, dizendo: é Deus que vai falar, não sou eu. Ouve a palavra do Senhor. Tu está aí com tuas besteirinhas, querendo ir para a peleja, mas tu não sabes o que eu vi. Olha o que ele disse: eu vi o Senhor Deus assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu, anjos, demônios, eu vi todo o exército do céu, estava lá no trono de Deus, junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Próximo versículo. E Deus, nessa reunião dos anjos, ele perguntou, ele disse: quem induzirá Acabe? Quem é que vai convencer Acabe para que ele suba para aquela guerra e caia nessa cidade, ele morra? E um anjo dizia uma coisa e outro anjo dizia outra, tá? Cada um dava a opinião de como induzir Acabe para que ele morresse, como juízo de Deus. Próximo versículo. E ele diz: então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Um demônio aqui aparece e disse: eu vou, eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? Como é que tu vai convencer Acabe? Próximo versículo. E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Era isso que os profetas estavam fazendo, não era? Vai, meu rei, vai, mas para ele morrer. Eu serei um espírito de mentira na boca daqueles profetas. E ele disse, Deus disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Vai e faz assim. Deus permitiu que o demônio, o anjo, viesse e induzisse os profetas de Acabe. Deus disse: eu permito, vá, faça, porque já chegou o tempo de Acabe morrer pelo pecado dele. Próximo. Agora, pois, diz o profeta, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Deus vai te destruir. Próximo versículo. Então Zedequias, um profeta falso, que fez um chifre, né? Ele chegou até o profeta Micaías e deu um murro no seu queixo, bateu nele e disse: por onde foi que saiu de mim o Espírito de Deus para falar com você? Mentiroso! O Espírito de Deus está em mim, ele não saiu de mim para falar com você não, seu falso profeta. De onde foi que o Espírito de Deus saiu de mim? Aí o profeta Micaías, olha a predição dele, ele disse: Micaías, tu vai ver, essa pergunta que tu está fazendo, de onde foi que o Espírito saiu de ti para falar por mim, você vai ver naquele mesmo dia, quando você estiver de quarto em quarto,
muito para se esconder. Porque o falso profeta morre. E quando descobrisse que ele era um falso profeta, iam atrás dele, ele ia estar se escondendo de quarto em quarto para não morrer. Aí ele disse: tu vai ver naquele dia. Próximo versículo. Então disse o rei de Israel, o rei Acabe, perverso, não quis ouvir o profeta. E ele disse: pegue esse profeta Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Leve ele preso. E diga assim, assim diz o rei: coloque esse homem na casa do cárcere, na prisão, e sustentem ele com pão de angústia e com água de amargura. Deixe ele comendo só pão e água, até que eu volte em paz dessa guerra. Aí o profeta disse o quê? Próximo versículo, o profeta Micaías disse: se tu voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Está vendo? Tem que se cumprir o que eu disse, senão não foi Deus que falou. Se tu voltar em paz, Deus não falou por mim. Disse mais, olha o que o profeta disse: escutem isso, todos os povos, vocês que estão me ouvindo aí, prestem atenção, marquem as minhas palavras. É Deus quem está dizendo: se ele voltar em paz, eu sou um falso profeta e devo ser apedrejado. Próximo versículo. Assim o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade, foram para a guerra. Aí olha só o plano do rei, próximo versículo. E disse o rei de Israel ao rei Josafá, que era um crente, servo de Deus. Acabe era perverso, deve ter ficado bem preocupado, e disse assim: ó, eu vou me disfarçar, para ninguém saber que eu sou o rei, para que não me mate, para que não se cumpra a predição do profeta. Eu vou me disfarçar e vou entrar na peleja como soldado normal. Tu, porém, veste as tuas roupas de rei, tá? Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Próximo versículo. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejem nem contra pequeno, nem contra grande. Vocês não é para guerrear com ninguém nessa peleja, mas só contra o rei de Israel. Quando vir ele, ataque ele. Mas o rei estava disfarçado. Olha o que é uma profecia. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros, o rei Josafá usou o coitado. Vendo o rei Josafá, disseram eles: certamente esse é o rei de Israel, vamos lá, vamos pegar ele. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá, com medo, vendo que não tinha como escapar, ele gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram ele de segui-lo. Deixe ele, vamos atrás do rei. Próximo versículo, olha só. Então o homem, na hora, um homem armou um arco e atirou a esmo. Sabe o que é? Fez isso aqui, ó. Só fez soltar, não mirou em canto nenhum. Só fez para coar os inimigos. Um homem armou um arco e atirou a esmo, não mirou em ninguém. E a flecha feriu o rei de Israel, que estava junto com os soldados, oculto, mas não aos olhos de Deus onipotente. E o rei de Israel foi ferido entre as fivelas e as couraças. Tinha uma brechazinha na armadura dele, entrou mesmo na brecha. Deus acertou mesmo no lugar certo. Então ele disse ao seu carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque eu estou gravemente ferido. Próximo versículo. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentando no carro de fronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Próximo versículo. E depois que o sol se pôs, passou um pregão pelo exército, gritando: cada um, vá para a sua casa, volte para a sua cidade, volte para a sua terra, porque o rei está morto. O profeta disse: eu vejo o povo correndo pelos montes
pastor. O pastor morreu e as ovelhas estão dispersas. Pode fugir. Cada um sabe por sua vida. Escape-se por sua vida. E saiu correndo pelos montes o povo. Próximo versículo. E morreu o rei. E levaram ele para Samaria. E o sepultaram. Está vendo aí? No mesmo livro em que foi feita a predição da morte do rei e do exército em fuga, se cumpriu. E aquele falso profeta correu de câmara em câmara para poder pagar a sua pena por ter prejudicado a vida do rei. Está vendo como o caso era sério? É melhor ouvir a voz de Deus. Eita Jesus, aleluia. É melhor você ouvir a voz de Deus do que estar atrás de falsas profecias. Escute a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia e vá ler. Quer saber como você deve agir, como você deve viver? Abra a Bíblia, leia ela. Deus vai moldar o teu caráter através da pregação da palavra, através da Bíblia Sagrada. Você será mais crente, será um instrumento nas mãos de Deus. Seja fiel a Ele. Não se importe o quão dura for a mensagem. Escute, pois são os conselhos de Deus. E essas palavras, elas vão salvar a sua vida. Amém, irmãos?